A paz do Senhor, meu querido pré-adolescente, pai, professor e irmão que nos acompanha nessas aulas online. Estamos aqui em mais uma aula, lição de número 8. Estudar é preciso, dando continuidade ao tema do trimestre sobre família e relacionamentos. Quem vos fala é o evangelista Leison. Que Deus te abençoe em mais essa aula. Como de costume, estaremos orando para dar início à nossa lição de número 8. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais essa rica oportunidade. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado pelo teu amor, Pai, que foi demonstrado na cruz do Calvário. Obrigado pelos teus projetos, Pai, que são infinitos e insondáveis. Continue nos abençoando, Pai. E mais uma vez te pedimos a tua bênção, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu querido pré-adolescente, meu irmão que nos acompanha nessas videoaulas, a lição do nosso trimestre, então, fala sobre família e relacionamentos. A lição de hoje, a lição de número 8, estudar é preciso. Então, como de costume, nós iremos passar aqui sobre as nossas necessidades. Então, você precisa aí de uma mídia, um computador, um tablet, um celular, um lápis, uma caneta para fazer as suas devidas anotações. Você precisa de um caderno, a Bíblia Sagrada para você executar as suas consultas e a revista da Escola Bíblica Dominical. Caso você não tenha, é só nos acompanhar nessas videoaulas que estaremos comentando a respeito da lição. Nessa lição nós temos que aprender, conscientizar os alunos acerca da importância dos estudos, ou seja, meu querido, é importante que eu e você siga o caminho dos estudos. Orientar os alunos a dedicarem-se na área de estudo em que se apresentam maior interesse. Ou seja, você tem um determinado interesse, você precisa despertar esse interesse nessa área e se aprofundar nos seus estudos. Apresentar exemplos bíblicos de servos de Deus que eram estudiosos, dentre eles Samuel, Moisés e o servo Paulo, grandes homens de Deus e que foram usados poderosamente. Meu querido pré-adolescente, lição de número 8, estudar é preciso. O texto principal se encontra em Provérbios, capítulo 1, do 1 ao 7, versículo 1 ao versículo 7. Mas nós estaremos lendo um outro versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler então. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Vamos ler novamente. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Bem, na idade que vocês estão, entre 11 e 12 anos de idade, já é necessário que você vá tomando posição quanto ao que vai fazer. Você ainda está no período de transição e chegando aí à adolescência, e é importante que o quanto antes você reconheça e entenda algumas coisas na sua vida, será melhor para o seu futuro. Claro que sempre Deus na sua frente, sempre tendo Deus na sua direção. E você precisa saber, por exemplo, que profissão você vai fazer e direcionar os seus estudos para isso. Você vai ter que se esforçar para isso, ganhar o dinheiro que nos sustenta de uma forma digna e honrosa, e trabalhando com o seu suor, assim como seus pais os fazem em seus lares. Então, quando eu estava na idade de vocês, já estava pensando em fazer um curso técnico, e depois cursei engenharia, dando continuidade aos meus estudos que eu tinha iniciado já quando adolescente, jovem. E não são poucos adolescentes que
que demoram a tomar uma decisão ou cair a ficha quanto ao que fazer. E muitos acabam recorrendo ao caminhos de ganho financeiro ilícito, ou seja, ganho financeiro que não condiz com a palavra de Deus. E nós estamos aqui nessa aula para trazer essa recordação e essa recomendação da palavra de Deus, que a sabedoria o livrará do caminho dos maus e os homens de palavras perversas. Nós sabemos que Deus não desampara os seus servos, pré-adolescente. Se você lançar toda a sua ansiedade aos pés do Senhor, todas as suas preocupações, o Senhor vai cuidar de você. E Deus, ele não vai desamparar você, ele jamais te abandonará. E ele recomenda lá em Josué, ao jovem Josué, esforça e tem bom ânimo. Então, essa é a recomendação para você e para mim. Esforça e tem de bom ânimo. Busque, trabalhe, suando e estudando para você ser aquilo que você sonha. E Deus com certeza vai te abençoar. Bom, nesse slide, meu querido pré-adolescente, coloquei ali a ilustração de um jovem estudando bastante, provavelmente aí para fazer um vestibular, uma prova do Enem para entrar nas melhores faculdades, quem sabe uma faculdade pública, e ali embaixo já jovens formandos aí, professores, enfermeiros, médicos, advogados, professores, engenheiros, e você só precisa escolher estudar bastante para que Deus realize esse sonho, esse projeto. Lance sobre ele, busque, trabalhe em prol disso. Lição de número 8, estudar é preciso, texto base, Provérbios, capítulo 1, verso 1 ao 7, estaremos lendo então. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Porém, os insensatos, eles desprezam. E é só com disciplina, só com dedicação, dando ouvido e trabalhando, que o Senhor estará te abençoando em seus caminhos e fazendo prosperar todas as suas escolhas. Lição de número 8, estudar é preciso. Tópico de número 1, será que tenho que estudar tanto? Um dos versículos que eu escolhi para colocar aqui, citado pelo comentarista, fica em Provérbios 24, versículo 5 ao 6. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumentará a sua força. Então, nessa conversa que nós iniciamos, a pergunta fica: o que você será quando crescer? O que você será quando estiver adulto? Qual profissão você vai exercer? Você vai ser advogado, engenheiro, médico, professor, enfermeiro? Ou qual outra profissão de sucesso você estará exercendo? Se você deseja, então, um futuro digno para você e para a sua família, você precisa estudar muito para conseguir esse sustento digno com o suor do seu rosto e do seu trabalho. E esse é um grande desafio para você, pré-adolescente. É entender que é necessário estudar e estudar bastante. E muitas profissões exigem demais do estudo científico,
dos seus adeptos que escolheram essa profissão. E quando crescem, necessitam executar os seus estudos continuamente, ou seja, eles precisam continuar estudando, mesmo quando adultos. O comentarista nos traz aqui, eu coloquei a ilustração aqui deste homem junto ao presidente Trump, atual presidente dos Estados Unidos, que não foi reeleito, foi Joe Biden eleito agora para o seu mandato que começa no ano que vem. Então, este homem que está ao lado do Trump é Benjamin Solomon Carson. Não sei se você conhece, mas ele é um menino cristão que tinha miopia e ele não conseguia tirar boas notas estudando. Ele estudava muito pouco e ele perdia muito tempo nas TVs jogando videogame. Sua mãe então colocou limites sobre a sua utilização em TVs, em videogame, e ele começou a ler 2 livros pegando na biblioteca por 2 horas por dia. Esse menino, então, ele decidiu ser médico. Se formou em pediatria e depois se pós-graduou em neuropediatria. Se tornou chefe no setor e ele foi o primeiro médico a fazer cirurgias de bebês siameses. Para você que não sabe, bebê siamês é quando o bebê ele nasce grudado com outro, ou seja, 2 bebês e a sua cabeça, seu corpo, muitas vezes, nascem grudada como se fosse um só. E essa cirurgia foi feita para separar esses bebês, essas crianças. Então, este é o neurocirurgião Benjamin Solomon Carson, um menino cristão, que resolveu se dedicar aos estudos e conseguiu se formar um médico exemplar. Tópico de número 2, aprendendo com prazer. Versículo que eu separei aqui para que estivéssemos lendo, se encontra em 1 Samuel capítulo 2, verso 18, que diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. E aí eu coloquei aqui uma ilustração do pequeno Samuel indo a Eli, quando o Senhor o chamava. Necessário estudar muito para alcançar os nossos objetivos. Logo aqui embaixo, coloquei essa frase de impacto para que você grave na sua memória. Necessário estudar muito para alcançar os nossos objetivos. O bom que você saiba que há um tempo atrás, cursos médios do colegial, segundo grau, eram suficientes para que uma pessoa conquistasse um bom emprego ou tivesse condições financeiras de obter os seus ganhos para poder pagar sua conta de luz, água, seus alimentos, pagar os estudos dos seus filhos e assim sucessivamente. Depois vieram os cursos técnicos, há um tempo atrás, que serviam para dar sustento. As pessoas que tinham um curso técnico eram bem vistas, pessoas especializadas e que poderiam trabalhar exercendo uma determinada função. Logo após, já foi se exigindo faculdade. Então, há um tempo atrás, a faculdade, quem tinha faculdade conseguia as melhores posições nas empresas e conseguiam bons empregos. Hoje, não somente a faculdade é essencial, mas você falar um idioma, pelo menos o inglês, é essencial, o espanhol é muito bom. Você ter um curso de pós-graduação, ou um mestrado, ou uma especialização é ótimo. E assim, as empresas elas buscam os melhores, elas continuam buscando os melhores. E você precisa estar especialista naquilo que você precisa estar estudando, antenado com as circunstâncias a qual você está pretendendo exercer a sua função para que você seja um bom profissional. Bom, o menino Samuel, ele desde cedo
já entregue ao Senhor, ele ministrava perante ao Senhor e ele aprendia com Eli. E ele foi um dos maiores, ele foi, na verdade, o sacerdote que ungiu um dos maiores reis de Israel, que é o rei Davi. Então foi Samuel que foi usado e foi marcado na história bíblica. Então você precisa despertar então a curiosidade de ler, estudar e principalmente aquilo que você gosta, aquele assunto que você gosta, se aprofundar nos estudos, aquilo que tem mais a ver com você, porém você precisa ir conforme o seu gosto, mas precisa se aprofundar nos estudos e você assim vai alcançar um futuro brilhante. Um futuro brilhante na presença de Deus, conforme a sua bendita vontade. Então, não somente Samuel, nós poderíamos falar sobre Moisés, sobre Paulo, e nós estaremos no próximo tópico comentando mais um pouco sobre esses grandes servos de Deus. Mas você precisa aprender com prazer, e isso é muito melhor para o seu aprendizado. Tópico número 3, um futuro brilhante. Nós iremos ler em Atos 7, 22, depois Atos 22, 3. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Agora Paulo falando, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então é importante que você saiba que você, para ter um futuro brilhante, você precisa decidir hoje. E esses servos de Deus, eles foram usados poderosamente, mas eles escolheram e eles aproveitaram também o momento que eles tiveram. Então você também tem essa oportunidade. Você tem saúde, você tem pais que te dão condições, colocam você numa escola, te dão um material didático, o caderno para você estudar, te levam numa boa escola. Então aproveite disso que Deus tem te dado. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Então você precisa ser uma criança que já precisa, nessa pré-adolescência, chegando na sua adolescência, você precisa se dedicar aos estudos. Você precisa frequentar as aulas e não fugir das aulas. Você precisa executar os exercícios e atividades a qual os professores apresentam como desafio a você. Você precisa ter boas companhias, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Com certeza, sim, você vai ter um futuro brilhante e vai poder aproveitar muito do seu sucesso, da profissão a qual você escolheu. E com certeza você vai colher, através do suor do seu trabalho, os seus frutos. O importante é que você saiba que existem muitas pessoas inteligentes, mas a verdadeira sabedoria se conquista temendo a Deus. Então seja sábio, não somente inteligente, seja sábio na presença do Senhor, na presença dos homens, servindo e dando exemplo de cristão. Moisés, ele rejeitou o Egito e ele escolheu viver na presença de Deus. Então ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e ele ficou um homem poderoso em palavras, com a verdadeira sabedoria, temendo a Deus. E o que dizer de Paulo? Paulo de Tarso. Paulo, ele era um especialista na lei judaica, ele aprendeu com Gamaliel, ele estudava com Gamaliel, um grande homem da época da lei judaica. Ele falava vários idiomas, ele falava hebraico, aramaico, grego, latim. Ele foi um dos maiores, para não dizer o maior missionário a qual se relata a palavra de Deus. Então Paulo tornou-se o maior missionário da sua época.
Então você tem a oportunidade, meu querido pré-adolescente. Está em suas mãos. Entenda isso, que se faz necessário começar desde já. Entenda que se faz necessário você aprender, tirar boas notas, se esforçar, ler, buscar com interesse aquilo que você gosta de fazer, para que você faça bem e você tenha assim um futuro brilhante na presença de Deus. Seja esforçado, porque Deus vai cuidar de você. Seja esforçado e tenha de bom ânimo, porque o Senhor pelejará por você, estará com você, te dando a vitória, e você poderá, no seu futuro em breve, gozar de todas essas ricas bênçãos que o Senhor trará à sua vida. Amém? Então essa é a aula de hoje, essa é a nossa aula de hoje. Estudar se faz preciso e nós temos diversos exemplos, e seja sábio e não inteligente tão somente, porque o temor do Senhor é que traz a verdadeira sabedoria, e o sábio entende isso logo cedo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.